Para quem chegou agora, muito boa tarde. A Teletrade agradece imenso estarem aqui do nosso lado a acompanhar-nos nestes momentos difíceis. É com orgulho que estamos aqui a desenvolver mais um webinar desta série de webinários que temos vindo a desenvolver. Quero deixar duas pequenas notas. A primeira é que neste webinário, no final do webinário, vai haver um espaço dedicado para perguntas e respostas. Portanto, se tiverem onde apontar um bloco para tomar algumas notas, algumas questões, podem anotar todas as questões que queiram. E aqui na aplicação do GoToWebinar tem um espaço dedicado para colocarem as questões, que eu com todo o gosto irei responder então no final deste webinário. A segunda nota que queria deixar é que a Teletrade tem vindo, volto a repetir, a desenvolver vários webinários ao longo do tempo. Desde que estamos nesta quarentena, passamos então para o meio digital e agarramos isto como uma oportunidade. E nessa base temos então alguns dos webinários que desenvolvemos até agora disponíveis no nosso canal do YouTube, Teletrade Portugal no YouTube, onde poderão então assistir aos webinários passados que foram realizados aqui nestas plataformas. Portanto, já são 18 horas, eu estive aqui a pedir para aguardarem alguns minutos para termos a sala cheia, toda a gente presente para poder assistir. Vou então dar início ao webinário dentro de pequenos segundos. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam desde já muito bem-vindos ao webinário Mercado de Criptomoedas. Neste webinário iremos então abordar a origem e história das criptomoedas, também como é que surgiu toda esta tecnologia moderna que são as moedas digitais e explicar também como é que podem negociar através destas criptomoedas, destas moedas digitais, esta nova tecnologia e como é que podem tirar proveito das oscilações de mercado que as criptomoedas geram diariamente. Portanto, antes de mais, eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Daniel Cunha, eu sou um jovem empreendedor, sou licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Politécnico de Viseu e foi há cerca de 4 anos que conheci os mercados financeiros e que iniciei então o meu percurso nos investimentos através do mercado Forex, mais em concreto, do mercado cambial. Atualmente sou gestor e analista de mercado no escritório de representação da Teletrade em Portugal. Nós temos escritório de representação em Lisboa e temos o escritório aberto para todos os nossos clientes e não clientes nos poderem visitar e conhecermos então pessoalmente. E porquê é que escolhi então a Teletrade? Porque vi na Teletrade a oportunidade de me profissionalizar no setor e de progredir como trader. A Teletrade, para quem está a assistir pela primeira vez, para quem nos contacta pela primeira vez, é uma corretora com vários prémios e regulada e que disponibiliza ações de formação totalmente gratuitas, tanto cursos teóricos como cursos práticos e também estes webinários e algumas masterclasses direcionadas apenas para clientes de análise técnica e análise fundamental mais aprofundados. Portanto, estes webinários estão disponíveis a todos vocês para que quem tem interesse nos mercados financeiros, nós podemos fornecer todas as ferramentas necessárias para que qualquer um de vocês se possa vir a tornar um bom trader e que possa colocar o seu capital a rentabilizar da forma mais correta dentro do complexo que é os mercados financeiros globais. Então, como estava a dizer, a Teletrade é uma corretora multipremiada, licenciada e regulada pela União Europeia e pela CMVM, reguladora máxima dos mercados financeiros. Além destas duas instituições, é também regulada pela SAISEC, que se situa no Chipre, dado que a empresa-mãe da Teletrade está então situada no Chipre. A nível global, está presente há 25 anos, foi iniciada em 1994, e em Portugal está representada como escritório de representação há cerca de 3 anos e meio. Portanto, quero só fazer aqui um pequeno contexto para quem já tem alguma experiência
podem encaixar todo este contexto nas vossas análises e perceber como é que está a ser o dia de hoje e o dia de ontem em termos de divulgações económicas, em termos de análise fundamental, contexto macroeconómico. Portanto, no dia de hoje o sentimento foi de aversão pelo risco. Após um ensaio clínico, a eficácia de um antiviral testado contra o Covid-19 ter mostrado resultados decepcionantes no dia de ontem. Hoje é então possível observar-se, como consequência destes acontecimentos, nas principais bolsas a abrirem em queda. Portanto, como disse, as bolsas abriram em queda, existe uma diminuição da procura por dívida pública a longo prazo e também, como já sabemos, o preço do barril está a estabilizar nos cerca de 12 dólares após a grande situação que se fez sentir com o preço do petróleo a ter vindo a parar, os futuros a serem negociados a níveis negativos e o preço do petróleo ter vindo a negociar a cerca de 2, 3 dólares por barril, uma situação completamente histórica e nunca antes acontecida antes. Portanto, para melhor compreendermos a razão e a origem e começarmos a falar então das criptomoedas, penso que vale a pena e que seja interessante analisar toda a história e a origem das moedas como as conhecemos hoje em dia. Portanto, a moeda como a conhecemos hoje em dia é o resultado de uma longa evolução. Inicialmente, não havia moeda. As transações eram realizadas através de trocas de mercadorias, como, por exemplo, milho, peixe, gado, tabaco e até mesmo sal. Cada mercadoria com o seu valor, consoante a utilidade e a procura desta dada mercadoria. Ou seja, era trocada uma certa quantidade de uma mercadoria por outra certa quantidade de outra mercadoria que, à partida, tivesse o mesmo valor intrínseco. Uma pequena nota de curiosidade, à parte, a palavra salário tem origem em Roma. Para quem não sabe, é uma pequena nota de curiosidade. A palavra salário tem origem em Roma, na utilização do sal para pagamentos de bens e serviços. Mas foi então aqui neste ponto onde eu fiquei agora, que começaram a surgir alguns problemas, que eram, se uma pessoa quisesse acumular mais valor que aquele que desejasse consumir no momento, tinha dificuldade em conseguir conservar esse valor, porque tinha sobre a sua posse bens que não poderiam ser conservados durante muito tempo sem que pudessem perder o seu valor intrínseco. Por exemplo, o gado. Não conseguimos guardar o valor do gado durante muito, muito tempo sem que o gado envelheça e perca o seu valor. Portanto, foi então que surgiu a necessidade de se arranjar um bem que tivesse o mesmo valor, que fosse aceito para todos, mas que não tivesse outra utilidade a não ser para fazer trocas. Daí começou-se então a usar os chamados bens decorativos ou de luxo, que pouco consumo tinham na altura, mas que eram aceitos por todos. Temos, por exemplo, o exemplo de conchas, pérolas, pedras preciosas e, sobretudo, os metais preciosos, que eram então as opções mais viáveis. Portanto, durante grande parte da história, podemos ver o ouro como a moeda mais utilizada em quase todo o mundo para as operações diárias. Nos tempos mais recentes, devido então à falta de ouro para crescente, por causa da crescente número de trocas que se tem vindo a desenvolver, para o desenvolvimento económico, apareceu uma outra solução. Durante o século XIX e XX, os Estados passaram a emitir papel que serviria então de substituição e que tinha como vantagem não ter mais nenhuma utilidade para além de servir para as tais trocas. No entanto, tinha uma razão para ser aceito por todos, que era a existência de uma lei que obrigasse as pessoas a transacionar em moeda de papel, sem perderem trocar por ouro. Portanto, atualmente, nos dias de hoje, com a evolução tecnológica que se tem vindo a sentir e a evolução económica, muita moeda utilizada no dia a dia já nem sequer tem um papel a suportá-la. Foi então que, nos anos 60 aproximadamente, para fazer face à constante evolução tecnológica que se fazia sentir no mundo inteiro, foi criado o primeiro cartão de crédito. Naquela época, o dinheiro físico já não era considerado uma moeda moderna para a altura, e em 1970, atenção, 1970, peço desculpa, cerca de metade das famílias americanas já possuíam então um cartão de crédito. No entanto, há sempre entraves e na sociedade moderna que vivemos,
ainda existem algumas barreiras que se põem a este tipo de moedas, nomeadamente as moedas que temos hoje em dia, os euros, os dólares, e até mesmo essas mesmas moedas através de cartões de crédito. Sendo que, em alguns países, certos tipos de transações podem não ser permitidas pelos governantes e então os cidadãos acabam por não poder usar o seu dinheiro de forma totalmente livre. E foi então que em 2019, aí sim, Satoshi Nakamoto desenvolveu a primeira criptomoeda de todas, a tão conhecida criptomoeda, com o intuito então de tornar todas as operações diárias muito mais rápidas, mais flexíveis, mais baratas e menos controladas, acima de tudo. Só uma pequena nota de curiosidade, Satoshi Nakamoto é o pseudónimo utilizado pela pessoa ou grupos de pessoas que criaram então a primeira moeda virtual, sendo que várias teorias já foram criadas à volta desta entidade de Satoshi. No entanto, ainda nenhuma foi validada, portanto, ainda não se sabe para de Satoshi Nakamoto se é uma pessoa individual, se são um conjunto de pessoas, é uma identidade ainda por descobrir. Portanto, avançando e continuando no que estava a refletir sobre as criptomoedas acabam por ser nada mais, nada menos que um conjunto, então, de moedas digitais que são utilizadas na realização de todas as transações, tanto de compras como de vendas, que uma moeda tradicional nos proporciona, como, por exemplo, o dólar e o euro, que tanto conhecemos. Uma pequena nota para finalizar esta pequena introdução à Bitcoin, as criptomoedas. Já agora, criptomoedas é o conjunto das moedas digitais, sendo que Bitcoin faz parte das criptomoedas. É uma criptomoeda dentro de milhares e milhares de criptomoedas que existem. Portanto, retomando, criptomoedas são feitas através de um código e são movidas por utilizadores da internet. Ou seja, é dinheiro que não é emitido nem controlado pelos governos nem pelos bancos centrais. Portanto, hoje em dia, todos nós podemos comprar criptomoedas, existem já milhares e milhares de criptomoedas no mercado, desde Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, entre muitas outras. Calculo que muitos destes nomes sejam familiares para muitas das pessoas que estão a assistir. Para quem não está a assistir, vou deixar uma pequena nota de curiosidade, só para terem uma noção. Já foi até criada uma criptomoeda com base no meme da internet, que é a criptomoeda Dogecoin, e que já vale cerca de 500 milhões de dólares em mercado. Em relação ao Bitcoin em específico, esta é a criptomoeda mais famosa e é a que mais se ouve falar no dia a dia. E ela tornou-se tão popular que no final do ano 2017 era tão valiosa como os grandes bancos a que se opunham. Retomando aqui agora à Teletrade, a Teletrade disponibiliza cerca de 18 aproximadamente criptomoedas para negociação, desde Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Litecoin, entre outras moedas que disponibiliza para negociação aqui na Teletrade. Em cima, neste dispositivo, eu deixo um link para os mais curiosos se quiserem tirar fotografia ou apontar o link. É o link onde podem visualizar no nosso website, então, todas estas criptomoedas, nomeadamente o spread e todas as taxas associadas à negociação destas criptomoedas. Vou fazer agora aqui uma pequena pausa, para não ser muito rápido, para as pessoas também conseguirem assimilar, tirarem dúvidas se quiserem tirar para depois, no final, eu responder. E para quem quiser também, então, anotar o link para aceder às criptomoedas através da Teletrade. Portanto, basta clicar em teletrade.pt, irem aos serviços de ativos financeiros disponíveis, peço desculpa, e encontrarão lá, então, CFDs sobre criptomoedas. E então, retomando a história que vos estava a contar sobre as criptomoedas, vou falar agora de algumas características e vou pegar na história então, que vos estava a contar há bocado. E começo então com uma pequena questão. Porquê que os bancos se opunham então, e ainda se opõem a alguns, a esta moeda tão revolucionária? Porque sendo ela uma moeda virtual, ela possui certas características que as distinguem das moedas comuns, como o facto de ser uma moeda descentralizada que possibilita a realização de operações peer-to-peer. Então, o que é isto peer-to-peer? Pela própria definição de Satoshi,
a Bitcoin é simplesmente dinheiro eletrónico peer-to-peer. E então, o que é que quer realmente dizer isto de peer-to-peer? Quer dizer que, por trás de cada operação, ao contrário das operações normais do dia a dia, não tem uma terceira parte envolvida, para além do vendedor e do comprador de um certo bem e serviço ou da troca de dinheiro. Ou seja, a operação é realizada apenas de pessoa para pessoa e não existe um intermediário, como por exemplo um banco ou um governo. Outra característica muito importante da Bitcoin é esta ser uma moeda digital descentralizada. Ou seja, como já referi anteriormente, não há um governo, nem há um banco, ou seja, não há um governo que controle esta moeda e não há sequer um banco central que possa emitir esta moeda. Ou seja, não há uma terceira parte que valida as operações realizadas com Bitcoin, tornando assim então a Bitcoin uma moeda descentralizada, ou seja, uma moeda livre de circulação. Mas agora deverão, dentro de muitas questões que me estão a surgir na cabeça, uma delas deverá ser como é que se pode então acreditar na segurança de uma Bitcoin, de uma criptomoeda em geral, se não existe sequer um órgão ou uma instituição bancária por detrás que regule, que valide e que comprove todas as operações realizadas. Ainda para cima, ainda para mais, todas as operações de compra e venda de Bitcoin são realizadas de forma totalmente anónima. É aqui que entra então o grande segredo por trás da Bitcoin e das restantes criptomoedas. Atenção, volto a referir, Bitcoin é apenas uma criptomoeda das tantas milhares que existem. Então, a cereja no topo do bolo aqui é a revolucionária tecnologia por detrás da Bitcoin, que é então a blockchain. Portanto, na minha opinião, na nossa opinião, Teletrade, para realmente compreendermos como é que funciona toda a tecnologia das moedas virtuais, para sabermos se é vantajoso ou se é arriscado investir nestas criptomoedas, se vale a pena, se tem futuro ou se não tem, eu acho que, nós achamos, aliás, que é necessário compreender toda a tecnologia por trás, que é então a tecnologia blockchain. Portanto, respondendo às questões levantadas anteriormente, existe uma tecnologia, blockchain, que permite que qualquer um de nós possa validar todas as operações realizadas com criptos, com criptomoedas. Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples, muito simplificada, para quem já tem conhecimento do que é, peço que tenha um pouco de compreensão, porque tem aqui muita gente, certeza, que não está familiarizada com o assunto, daí estarem a assistir ao webinar. Portanto, vou tentar ser bastante simples, explicar o complexo que é esta nova tecnologia da blockchain. Portanto, como eu estava a explicar, cada um de nós pode validar as operações de compra e venda das criptomoedas no mercado. E como? É necessário programar no computador um sistema de validação das operações. Basicamente, de 10 em 10 minutos, é lançado o género de um problema matemático, o género de um algoritmo matemático, no sistema, para que o computador resolva e, após a resolução do problema, as transações são então validadas. Mas estes problemas, obviamente, são bastante complexos e é necessário um computador bastante avançado, bastante forte e com muita capacidade para que consiga resolver estes problemas primeiro que os outros computadores que estão a tentar resolver o problema ao mesmo tempo em todo o mundo. E agora, mais uma questão que se calhar vos estão a colocar, que vos está a aparecer na vossa cabeça, que é, então, mas porquê que uma pessoa iria então comprar um bom computador, um computador bastante avançado, bastante caro, porquê que iria então investir numa máquina tão boa para validar estas pequenas operações? Então, foi aí que foi criado um género de um sistema de incentivo para quem conseguisse solucionar o problema primeiro. Como é que funciona este sistema de incentivo? Basicamente, quando o sistema é resolvido, ou o problema matemático é resolvido, é criado um sinal na rede e as operações são validadas e isto chama-se Proof of Work, ou prova de trabalho em português. Portanto, em troca da resolução do problema e da posterior validação, quem conseguir solucionar esse problema primeiro recebe, em troca, unidades de Bitcoin. E aí está, então, o sistema de incentivo para que as pessoas investam em computadores, em boas máquinas, para resolver, então, estes problemas complexos, estes algoritmos complexos e poder, então, validar as operações que são realizadas
diariamente por todo o mundo. Portanto, espero não ter sido muito explicar isto muito rápido. Vou fazer um pequeno resumo. Portanto, em suma e em conclusão, a blockchain é nada mais nada menos que um sistema onde as operações dos últimos 10 minutos são registadas pelos utilizadores da internet, por todos nós, formando então um novo bloco com respectiva prova de trabalho, ou proof of work, que irá juntar aos restantes blocos da blockchain, sendo que blockchain quer mesmo isso dizer, rede de blocos. Como podemos ver ali na diapositiva, nós temos então em baixo, cor laranja, vários blocos, e um bloco azul. O bloco azul é o novo bloco criado, que então se liga aos outros blocos todos, formando então a rede complexa que é a blockchain. Portanto, e não concluí, após a criação então desta blockchain e do bloco ser incorporado na rede complexa, que é a blockchain, é então validada a operação e então a pessoa recebe a moeda que a comprou e quem vendeu fica então com o valor disponível. Portanto, resumindo, uma das formas que existem então de podermos adquirir bitcoins e criptomoedas em geral é através da validação das operações, pois quem validar a operação irá então receber criptomoedas em troca. No entanto, como já referi, é necessário um bom equipamento e muito investimento num bom computador, numa boa máquina, para conseguir validar as operações primeiro que os restantes utilizadores. Logo, isto vai levar a um investimento muito grande da parte de quem quer validar as operações e receber então as criptomoedas em troca. No entanto, eu tenho boas notícias, é que as operações em criptomoedas não ficam por aqui e existem muitas outras formas mais baratas, não tão caras, não tão expensive, para ser possível negociar em criptomoedas. Uma das formas, talvez se calhar mais comum, seria comprar as criptomoedas e esperar que elas um dia venham então a valorizar no futuro. Ou seja, dando um exemplo muito prático, por exemplo, a Bitcoin está a ser negociada a 7 mil dólares atualmente, mas já esteve a 18 mil dólares. Por outro lado, temos a Ethereum, que está a um preço de 181 dólares e o máximo que atingiu já foi cerca de 13 mil dólares. Ou seja, para comprarmos uma Bitcoin neste momento, precisávamos 7 mil dólares ou 181 dólares para comprar uma Ethereum. E teríamos então, depois de comprarmos estas criptomoedas, teríamos que aguardar até à sua valorização. E caso realmente isso aconteça, a pessoa ganha dinheiro. Por outro lado, se comprarmos bitcoins, criptomoedas em geral, e elas valorizarem, nós perdemos capital. E agora estou-se a perguntar, mas será que existe ainda, porque esta forma também é bastante cara, ou seja, precisamos no mínimo 7 mil euros para Bitcoin e 181 dólares, corrijo, 7 mil dólares e 181 dólares para poder comprar estas duas criptomoedas que referi. Ou seja, são capitais que calhar um pouco elevados para a grande maioria. E então existe uma outra forma muito mais barata, se calhar mais simplificada, para poder tirar proveito destas enormes flutuações de preço que ocorrem diretamente nas criptomoedas. Portanto, existe mesmo uma outra forma de investir nestes ativos com capitais bastante mais reduzidos, que é através de CFDs, ou contratos por diferença. Basicamente, é o que a Teletrade disponibiliza aos seus clientes. Uma pequena parte, aqui neste diapositivo temos print screen, imagem, de onde poderão instalar a plataforma de negociação, para quem já tem mais experiência, poderá fazer através do nosso site, plataforma MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou Web Terminal. Portanto, basta irem novamente ao nosso site, seguirem o link que têm aí em cima para descarregarem a plataforma para o vosso computador, podem começar a negociar e a experimentar com uma conta de demonstração, dinheiro fictício, e depois, quando se sentirem à vontade, poderão passar por uma conta real, começar a rentabilizar então algum capital nesta área. Vou dar algum tempo para conseguirem tirar foto ao link, ou para poderem apontar o link. Aproveito também para dizer quem chegou há não muito tempo, quem chegou há pouco tempo, que no final irá haver um espaço dedicado para perguntas e respostas. Se tiverem algumas dúvidas até então, sinta-se à vontade para disponibilizar através da plataforma GoToWebinar.
tem um campo para colocar as vossas perguntas. Eu quero ter um gosto no final do webinar de responder a todas as questões que forem levantadas. Portanto, não hesitem, é normal ter perguntas, é bom ter perguntas, quer dizer que queremos aprender e que queremos ter mais conhecimentos sobre, neste caso, criptomoedas, que é o assunto que estamos a falar. Portanto, retomando outra vez o que estava a tentar explicar das formas de se investir nas criptomoedas, quais é que são as formas. Já tinha falado de primeira forma, ou seja, validar as operações, tínhamos de investir num computador muito caro. Segunda forma, comprar criptomoedas. Também podemos ver que esta forma pode se tornar cara, porque as criptomoedas, algumas delas, são negociadas a valores possivelmente um bocado altos para alguns investidores. E estava então a referir a terceira forma, que é a forma que a Teletrade disponibiliza através de CFDs, que são nada mais nada menos que contratos por diferença. Basicamente, então, os CFDs possibilitam ao investidor investir tanto na valorização como na desvalorização de um certo ativo, neste caso das criptomoedas. Ou seja, o investidor tanto pode tirar proveito das subidas do preço das criptomoedas, não é? Como das suas quedas, pois pode investir tanto na valorização como desvalorização. Para quem não tem mesmo experiência, vou tentar explicar de uma forma mesmo muito simplificada. Para quem já tem, peço a máxima compreensão. Vou então explicar como é que isto funciona. Imaginemos que nós achamos que a Bitcoin vai cair ainda mais do que aquilo que já tem caído como consequência da propagação do coronavírus, por exemplo. Então aí, apenas precisávamos de fazer uma operação que se chama short, que é o mesmo que uma venda na Bitcoin, e caso o preço realmente começasse a desvalorizar, começasse aqui no futuro, o nosso investimento teria corrido bem e teríamos então resultado em alguns ganhos. O mesmo aconteceria se fizéssemos uma compra, ou seja, chamado de long, e a moeda apreciasse ou valorizasse. Caso isto acontecesse, teríamos então entrado em ganhos e a nossa operação sairia vitoriosa com lucros. Deixar só uma pequena nota, no final do webinário, se ainda tivermos algum tempo, penso que vamos ter tempo, o que é bom, eu vou mostrar os gráficos de todas as criptomoedas, ou algumas criptomoedas que a Teletrade disponibiliza. Vou abrir a plataforma MetaTrader 4 para verem como é que funciona mais ou menos a plataforma, muito simplificadamente, sem perder muito tempo, e mostrar então como é que poderão negociar nestas criptomoedas e Bitcoin, Ethereum e todas as outras criptomoedas que a Teletrade disponibiliza então a todos os seus clientes. Portanto, já estamos a chegar ao fim desta apresentação. O que tinha a explicar sobre criptomoedas foi apenas o básico, as bases para que possam compreender como é que funciona toda esta tecnologia das criptomoedas. Eu quero deixar uma nota para quem acha isto ainda muito complexo, para quem ainda não tem conhecimentos no mercado, não negociem por conta própria, não o façam porque o risco poderá ser elevado, ou seja, é normal, onde há rentabilidades, possíveis ganhos, há sempre risco associado na mesma proporção, e é nessa base que a Teletrade então disponibiliza um serviço de copy trading, que é um serviço que disponibiliza então para investidores que não tenham muita experiência ou que não queiram fazer as próprias operações, possam então rentabilizar algum do seu capital, neste caso, como já tinha referido, sem terem que estar a fazer as próprias operações, sem terem que estar a acompanhar o mercado, sem terem que, entre aspas, perder tempo de tela, como se costuma dizer, a olhar para os mercados diariamente e a correr esse risco dentro dos mercados financeiros. Deixar nota que os mercados Forex, por exemplo, são um mercado onde são negociados 5 a 6 trilhões de dólares por dia, só para terem uma noção da dimensão. E criptomoedas têm um mercado muito grande, cada vez mais há pessoas a negociar criptomoedas, ou seja, cada vez mais há pessoas a ganhar dinheiro e a tirar proveito, enquanto que existem outras que vão perdendo os seus capitais. Portanto, para quem não tem experiência, o serviço de copy trading é o ideal. Tem no nosso site teletrade.pt copy trading rating e poderão então, através deste link, poderão então ver a lista dos nossos master traders, dos nossos investidores profissionais, investidores com consistência nos lucros, investidores com bastante experiência, sabem o que estão a fazer, sabem fazer gestão de risco, têm um bom resultado. Como podemos ver aqui neste diapositivo, temos o top 3 dos nossos melhores master traders, dos nossos melhores investidores. Podemos ver ali a rentabilidade que eles tiveram desde que começaram a investir com a Teletrade. O nosso top 1 é Lipshine, com 2.068%
da banca, do capital de investimento inicial já concretizado em lucros. O segundo, com cerca de 1.116% e meio, e o terceiro, top guard, 612. Deixar nota que são apenas 3. A Teletrade disponibiliza milhares, a lista é extensa, como podem comprovar no nosso website. A lista é muito grande, existem vários master traders para vários níveis de risco, vários perfis de investidor. Há investidores que têm um perfil de risco mais arriscado, querem ser mais agressivos, querem ter mais ganhos mais rápido. Há outros investidores que são mais conservadores, preferem ir ganhando aos poucos, com uma melhor gestão do risco. Então nós temos todo o tipo de investidores profissionais que disponibilizamos para qualquer tipo de investidor, para qualquer tipo de cliente. Portanto, copy trading, um dos serviços da Teletrade. Outro serviço da Teletrade serão então estes que estamos agora a assistir neste momento. Serviço também é totalmente gratuito, à semelhança do copy trading. É um serviço de educação, serviço de formação, onde realizamos, neste caso, webinários. Quando tudo voltar ao normal, esperemos que tudo volte ao normal em breve, que isto tudo comece outra vez a melhorar. E aí sim, voltamos outra vez aos nossos cursos presenciais, cursos teóricos presenciais, no nosso escritório, cursos práticos presenciais de negociação, no nosso escritório e totalmente gratuitos. O próximo webinário, possivelmente o último deste mês, no mês de abril, será o webinário sobre a introdução à negociação automatizada 2. Isto 2 porquê? Porque já foi realizado um webinário este mês, para quem assistiu, sobre robôs, introdução à negociação automatizada. O que é isto? São expert advisors. São algoritmos matemáticos que rentabilizam o capital pela pessoa, através, está explicado muito resumidamente, é um algoritmo matemático, tem uma estratégia definida, o seu algoritmo para realizar operações automaticamente, sem ter que ter um humano a fazer essas operações, apenas tem de controlar. Ou seja, é um serviço também para rentabilização de capital, para quem não tem muita experiência ou para quem não tem muito tempo disponível para estar a acompanhar o mercado diariamente e para fazer as suas próprias operações. Outro serviço, uma rede, é o Telegram. Nós, desde que estamos a trabalhar no digital, que abrimos esta rede social, o Telegram, onde disponibilizamos ativamente, diariamente, todos os dias, análises de mercado para os nossos clientes que queiram negociar. Temos as nossas próprias análises, qual é a nossa visão de mercado, qual é a nossa expectativa do que poderá ser o mercado no futuro. Portanto, os nossos clientes, e atenção que este canal é exclusivo para clientes ativos, já acompanham a Teletrade, já trabalham connosco, e é um canal, volto a referir, onde disponibilizamos então a análise de mercado, análise técnica e análise fundamental daquilo que é a nossa visão do que poderá vir a ser o futuro desenvolvimento de uma moeda digital, uma moeda real mesmo, euro, dólar, ou até mesmo de ações e índices e de todos os ativos financeiros disponíveis através da Teletrade. Portanto, chegámos quase ao fim deste webinário, no momento das perguntas e respostas. Eu agora vou então dar algum tempo para conseguirmos expor todas as vossas perguntas no outro webinar, na aplicação. E enquanto isso, enquanto eu exponho todas as vossas perguntas, não hesitem em perguntar. Temos ainda cerca de 20 minutos, meia hora para responder a todas as questões. Enquanto isso, vou então passar à plataforma MetaTrader 4, que é a plataforma de negociação, onde irei então mostrar muito sucintamente e muito rapidamente todas as criptomoedas disponíveis na Teletrade para poderem então negociar, atenção, através de CFDs. Okay. Portanto, se quiserem... Portanto, MetaTrader 4, a aplicação. Muito bem. O que é que temos aqui então? Temos então a nossa plataforma MetaTrader 4 de negociação, ou poderia ser a MetaTrader 5, dependendo do interesse de cada um. Então esta é a plataforma, eu tenho só um segundo para tirar aqui. Okay.
Pronto, assim está melhor. Portanto, temos aqui a plataforma de negociação. Neste gráfico podemos ver um gráfico da Bitcoin versus dólar, ou seja, o que é isto? O que é isto? Basicamente é um CFD controlado por diferença da Bitcoin em relação ao dólar americano. Ou seja, quando nós fizermos vou colocar aqui, quando fizermos aqui um sell, como tinha falado, uma venda, quer dizer que estamos a investir na desvalorização da Bitcoin em relação ao dólar. E o que é que acontecia? Se a Bitcoin começarem realmente a desvalorizar em face ao dólar, poderíamos ver então a nossa operação em ganhos e poderíamos então fechá-la em ganhos. Por exemplo, neste caso, aqui neste momento, espero que consigam ver o meu rato, neste momento, se fizéssemos, por exemplo, uma compra na Bitcoin em relação ao dólar, quer dizer que estávamos à espera, na expectativa, que a Bitcoin viesse a valorizar em relação ao dólar e, neste caso, iríamos mesmo então tirar proveito e ficar com ganhos, porque realmente a Bitcoin valorizou bastante face ao dólar. Este momento foi um momento em que o mercado estava com apetite ao risco, ou seja, a Bitcoin, à semelhança dos índices e das ações, são um ativo de maior risco, porque tem mais volatilidade, ou seja, mais oportunidades de negócio cria, mais rentável pode ser uma operação. E então, como podemos ver neste momento aqui, esta grande queda foi em paralelo também com a grande queda, não, peço desculpa, esta grande subida, grande valorização, em paralelo também com a grande valorização que tivemos neste dia, posso ver aqui em que dia foi, poderão confirmar, portanto, no dia 23/4/2020, exatamente ontem, tivemos um dia de valorização dos índices e das ações e, por consequência, uma valorização da Bitcoin em relação ao dólar. Vou passar aqui para o gráfico de 4 horas. O que é que isto quer dizer? Cada vela destas, cada candlestick, para quem tem mais experiência, representam 4 horas de mercado de negociação. Podemos ver aqui durante todo o tempo, ou seja, cada vela representa um mês, que a Bitcoin já esteve a negociar cá em cima cerca de 13 mil dólares. Certo, cerca de 13 mil, 17 mil dólares, aliás, 17 mil dólares. Neste momento criou um novo pico, em 2019 criou um novo pico, um novo alto, e desde então tem vindo a desvalorizar, maioritariamente nos últimos meses, devido realmente à situação do Covid-19 que temos vindo a passar. Quero só deixar uma nota que o facto do Covid estar a impactar bastante os mercados e as bolsas estarem ou terem estado, no caso, em queda, como poderemos ver aqui, isso não se reflete em perdas de mercado e não se reflete em maior risco, reflete sim em maiores oportunidades, porque, como vos disse, poderão ter investido aqui na desvalorização do Bitcoin face ao dólar e poderiam ter, então, lucrado e tirar ganhos, então, desta operação. Portanto, não querendo perder muito mais tempo com esta pequena análise que eu fiz, não é grande análise, é um pequeno contexto. Quero deixar nota que normalmente a Teletrade disponibiliza webinários e cursos mais aprofundados de análise técnica, de padrões gráficos, análise fundamental, como é que está a economia, como é que estão os índices, as ações, como é que está a situação macroeconómica. Costumamos realizar webinários, mantenham-se a par através do Facebook, para poderem se inscrever a todos esses webinários. Portanto, como podem ver aqui em baixo, temos então a Bitcoin contra o dólar, Ethereum contra o dólar, contra, quer dizer, uma em relação à outra, ok? Outras moedas, Ripple, Bitcoin Cash e muitas outras criptomoedas, como já tinha refletido, cerca de 18 criptomoedas. Portanto, vou agora passar às perguntas e respostas. Espero que já tenha aqui algumas perguntas. Ok? Já agora, não referenciei, tenho aqui os contactos Teletrade, ok? O meu contacto pessoal e profissional poderão anotar para ligar e poderei esclarecer qualquer questão que tenha ficado no ar, ou até mesmo se querem tornar nossos clientes e começar a rentabilizar algum do vosso capital através do nosso acompanhamento e mentoria, poderão fazê-lo através do meu contacto da Teletrade, ou o e-mail da Teletrade,
ou até mesmo através das redes sociais, Facebook, como já tinha dito, em Teletrade Portugal, e YouTube também Teletrade Portugal, onde podem assistir análises ao mercado que fazemos diariamente, bem como os webinários anteriores que têm vindo a ser realizados. Portanto, penso que já tenho aqui algumas perguntas, não são algumas, são muitas, são imensas perguntas. Ok, isto não é uma pergunta, era sobre o início. Outra pergunta. Ok. Era uma pequena anotação só por causa do áudio. Espero que tenham todos ouvido. Que o áudio estivesse bom. Estou apenas com sons. Espero que toda a gente tenha ouvido. Espero que toda a gente tenha ouvido. Estou aqui com algumas queixas, entre aspas, de som. Não tenho som. Ok, estou a ver que o problema tem som. Ok, eu vou prosseguir. Eu espero que toda a gente tenha ouvido. Quem só está a ouvir agora e não teve a ouvir durante todo o webinário à partida será disponibilizado através das nossas redes, mas tem aqui os meus contactos. Para quem não ouviu ou ficou com alguma questão, não hesitem em contactar. Eu estarei disponível todos os dias da semana, das 10 às 7, para responder a qualquer questão que tenham. Estou a ver aqui muita gente que estava sem som. Eu espero que todos tenham ouvido. Não hesitem em contactar para qualquer questão, ok? Ok. Peço desculpa, Tom. Ok. Ok, acho que tenho aqui a primeira pergunta, no meio de muitas, sobre o som. Mas como é que uma moeda virtual pode valorizar ou não perante outras e perante as moedas nacionais? É simples. Quem conhece o mercado de cambial, o mercado de Forex, é um mercado. Deixa-me só tirar isto. Só um segundo. Peço desculpa. Ok. Respondendo então, para quem conhece, por exemplo, o mercado de Forex, o mercado cambial, o mercado que é transacionado através de divisas, através de pares de moedas, ou seja, quando nós vamos a uma casa de câmbios para trocarmos o nosso euro, queremos ir para o Reino Unido, queremos ir a Londres, queremos euros e queremos libras, precisamos de trocar, temos de ir a uma casa de câmbios trocar as nossas moedas, ou seja, a moeda vai ser comparada, o euro, em relação à libra, e vai ser trocada consoante o euro esteja mais valorizado ou mais valorizado em relação à libra, podemos ganhar ou perder capital, neste caso. Com as criptomoedas é o mesmo. Ou seja, é possível compararmos o valor de uma criptomoeda em relação a uma moeda mesmo, vínculo, por exemplo, o dólar ou o euro, e comparar se ela está realmente a valorizar ou desvalorizar em relação à moeda nacional ou internacional, neste caso, por exemplo, o dólar. Espero que tenha respondido. De qualquer das formas, volto a citar, se não tiver respondido de forma acertada, ou aliás, se não tiver respondido à pergunta que realmente queriam fazer com esta questão, contactem através dos contactos que eu disponibilizo aqui neste diapositivo. Ok, tem aqui outra questão. Ok. Tenho aqui uma questão que diz que estive a ver, para iniciar no mercado de Bitcoin é necessário 250 euros. Isso é verdade? Não necessariamente. Pelo menos com a Teletrade. Atenção, com a Teletrade isso não acontece. A Teletrade realmente tem um mínimo de investimento. É um mínimo muito residual. É um capital que nós nem sequer aconselhamos a investir, porque é mesmo residual. E é um capital tão residual que é para poder abranger o mercado moçambicano, por exemplo. Mas respondendo à questão, não é necessário começar-se com 250 euros. Acaba por ser, na minha opinião, a opinião de Teletrader, um capital reduzido, ou seja, não é que nós vamos ganhar mais ou menos com capitais maiores ou menores, é só uma questão de preservar o capital do cliente. O que é que eu quero dizer com isto? 250 euros no mercado, em que transaciona, por exemplo, 200 milhões de dólares por dia ou euros por dia, é um capital super reduzido e que facilmente pode ser perdido, pode ser, ou seja, pode ser perdido dentro do mercado para quem ainda não tem muita experiência. Nós aconselhamos a começarem com capitais maiores,
É preferível, às vezes, fazermos poupanças, aprendermos um pouco mais, ganharmos mais experiência, mais conhecimentos, ou então, como já referi, se realmente têm capital que querem rentabilizar, mas não têm experiência, aconselho então o programa de copy trading ou os robôs, que também é outra forma de rentabilizar o vosso capital. Respondendo à questão, não é necessário, pelo menos através da Teletrade, claro, só falo em nome de Teletrade, não é necessário 250 euros de investimento inicial. Podem ser 500, 1000, 10 mil, 250, 500 já referi, 2 mil euros, 100 mil euros, 500 mil euros, o capital é indiferente. Não é necessário ser um capital específico. E atenção, não há nenhum custo associado ao vosso investimento. Ok, uma pergunta bastante interessante, desde já. Tenho aqui uma pergunta que diz como funciona então a tributação das criptomoedas? Deve ser uma pergunta a nível mais fiscal. Portanto, a nível fiscal, em Portugal, o Portugal, aliás, o nosso país ainda não encontrou os rendimentos derivados destas moedas virtuais. No entanto, no estrangeiro já é possível, portanto, a nível fiscal ainda não se enquadra nos rendimentos, portanto, não terão que tributar estes tipos de rendimentos provenientes de moedas digitais, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum. Uma pergunta bastante pertinente e que sei que muita gente tem esta questão. Ok, tenho aqui uma pergunta que é quanto custa um Bitcoin e gostaria de saber qual é o capital inicial para entrar nesse mercado. Quanto custa um Bitcoin? Como já referi há pouco, eu penso que ele está a ser negociado a 7 mil dólares, passando isso para euros será ligeiramente menos. Eu não tenho aqui um conversor de moeda, mas será à volta de 6 mil euros. Portanto, são 7 mil dólares, isso tenho praticamente a certeza, poderei-vos comprovar aqui já agora, só por curiosidade. Bitcoin, só para ter também a certeza, claro. Portanto, podemos ver aqui deste lado 7.483, portanto está a ser negociado a 7 mil dólares, em euros serão aproximadamente, lá está, 6 mil euros, teria que ter aqui uma calculadora virtual para fazer esta conta. E respondendo à outra questão, qual é o capital de investimento inicial? Como já referi, não existe um capital de investimento inicial, existe um mínimo, é um mínimo bastante residual, o mínimo é 100 euros. Nós não aconselhamos a investir 100 euros no mercado, é muito residual, irão ficar muito expostos ao risco, irão ter pouca almofada financeira, poucas margens de negociação e por esse facto não é que a Teletrade ganhe mais ou menos com 100, 200 ou 300 euros, é por simples fato que não queremos ter clientes lesados e então mais vale pouparem para começarem com capitais superiores, 500, 1000 euros, 10 mil euros. E claro, com 10 mil euros faz uma coisa, com 100 mil euros faz outra, aplicando a mesma gestão de risco, com 100 mil euros é possível tirar-se grande rendimento de mercado, é possível até já se viver de mercado para quem tem experiência, claro. E portanto, respondendo à questão, qual é o capital inicial para entrar nesse mercado? É o capital que o investidor tenha disponível e que se sinta confortável em investir, ou seja, tendo capital que não faça falta no seu dia a dia. Portanto, nós aconselhamos sempre, o nosso conselho será sempre colocarem o máximo de investimento inicial, sem colocar em causa a vossa estabilidade financeira. Portanto, capital que não necessitem no vosso dia a dia. Vou tentar ser mais rápido a responder, porque penso que ainda tenho muitas questões. Ainda tenho mais uma. Ok, esta pergunta é bastante interessante. No caso das moedas cripto, também reagem a tipos de notícias? Elas têm alguma correlação com alguma moeda? Realmente este mercado é volátil e torna-se complexo para analisar porque não existem divulgações económicas, ou seja, não existem dados económicos que se possa avaliar para se saber então se as moedas vão valorizar ou não. É tudo na base da especulação e de uma expectativa de que no futuro a moeda venha a valorizar. Agora, existe uma forma de analisar fundamentalmente as criptomoedas, que é o seguinte: se o dia, por exemplo, for de apetite pelo risco, os investidores, por norma, irão ter, lá está, mais apetite pelo risco, ou seja, irão ter mais vontade, por assim dizer, em investir em criptomoedas, índices. Portanto, poderemos ver tanto as criptomoedas como os índices a valorizar. No entanto, se o dia for de aversão pelo risco, por exemplo, se o dia sair uma notícia
muito má em relação ao coronavírus, ou, por exemplo, por outro lado, se sair a vacina para o coronavírus, muito possivelmente podemos ver um impulso em todos os índices, ações e também nas criptomoedas, que também são ativos de risco, que poderão valorizar com essas notícias. Mas realmente não existe muitas notícias que se possam avaliar diariamente para fazer trading em criptos, daí as criptomoedas serem um pouco mais voláteis e difíceis de controlar. Portanto, é possível aplicar-se análise técnica, é possível negociar-se através da análise técnica nas criptomoedas. Nós iremos ensinar sobre análise técnica, acompanhem os webinários e poderão então desfrutar dessas nossas análises e encontrá-las também nas vossas análises. Qual é a diferença entre as principais criptomoedas? Existem muitas diferenças. Por exemplo, a Bitcoin foi a primeira, ou seja, há muitas funcionalidades que a Bitcoin ainda não tem em relação, por exemplo, à Ethereum. Existem muitas diferenças. Há criptomoedas, só para ter uma noção, até há criptomoedas que as próprias empresas desenvolveram para poderem estar no mercado também com uma criptomoeda e tirarem proveito disso. Ok. Estou a correr aqui, tenho só algumas pequenas notas de que o programa já estava bom. Estou só à procura de perguntas para finalizar então o webinar. Temos quase uma hora ao limite, são quase 7 horas. Ok. Muito obrigado. Tinha só mais uma pergunta que acabei por já responder, que era qual era o valor mínimo para se investir. Já respondi à questão, penso que não tenho aqui mais. No entanto, se eu passei alguma por não ter, por lapso, eu peço que essa mesma pessoa entre em contacto e irei ter todo o gosto em responder à questão. Não hesitem, podem mandar mensagem, ligar, enviar e-mail ou contactar através do Facebook. Irei ter todo o gosto em responder às questões. Não se esqueçam, vamos ter mais webinários, dia 29 às 18 horas, próxima semana, webinário sobre introdução à negociação automatizada. Acompanhem através do Facebook, registrem-se, assistam aos nossos webinários, tornem-se nossos clientes se realmente acharem por bem. Vou finalizar então este webinário, agradecer a todos vós por estarem desse lado, por terem assistido até ao fim. E então dou por terminado, e em nome de toda a equipa Teletrade, agradecer a vossa comparência. Obrigado e bons trades a todos, boas negociações e be safe, mantenham-se em casa.